Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um episódio da série de podcasts da Biológicos Brasil, em parceria com a Bionovis, o Instituto Biomanguinhos Fiocruz e a Samsung Bioapps. No episódio de hoje, nós vamos discutir um ponto sensível no que diz respeito às decisões a serem tomadas ao longo do tratamento do câncer de mama. O ponto ao qual me refiro é o momento da indicação de quimioterapia em tumores de mama não metastáticos. Afinal, a quimioterapia deve ser indicada antes ou depois da cirurgia? Como decidir a melhor terapêutica baseando-se nas características tanto do tumor quanto da paciente? Historicamente, a cirurgia sempre foi considerada o tratamento inicial dos tumores de mama. E a estratégia de se utilizar quimioterapia antes da cirurgia era reservada aos tumores localmente avançados ou inoperáveis. Mas o que fez esse cenário mudar? A resposta está na evolução do conhecimento dos subtipos de câncer de mama, o que torna essa decisão cada vez mais particularizada. Para ver este episódio na íntegra, siga o canal Biológicos Brasil no YouTube. Você também pode acessar pelo portal Biológicos Brasil na internet. Eu sou a doutora Solange Sanches, médica especializada em oncologia clínica focada no tratamento do câncer de mama. E tenho aqui comigo para falar dessa nova perspectiva sobre o momento da quimioterapia e da cirurgia em tumores de mama não metastáticos, a oncologista Natasha Pandolfi, também dedicada ao tratamento do câncer de mama. Natasha, seja muito bem-vinda. Obrigada, doutora. É um prazer estar aqui hoje. Nós estamos assistindo a uma mudança na indicação da quimioterapia neoadjuvante, ou seja, aquela realizada antes da cirurgia. Antes, a quimioterapia neoadjuvante era reservada exclusivamente aos tumores localmente avançados e inoperáveis, independentemente do subtipo do câncer de mama. Mas as características específicas que determinam a biologia tumoral se somaram ao tamanho do tumor e ao comprometimento da axila. Natasha, eu gostaria que você comentasse inicialmente sobre quais itens especificamente são agora imprescindíveis para que se decida o melhor tratamento inicial para a paciente com câncer de mama. Certo, doutora. Bom, além do T e do N, que é o tamanho do tumor e o comprometimento do linfonodo, os exames de estadiamento são exames importantes para a gente avaliar essa paciente não metastática. Especificamente para o câncer de mama, a avaliação da parte imunistoquímica é imprescindível até para a gente saber exatamente o subtipo do câncer e aí propor o melhor tratamento. Dentro do papel da imunistoquímica, existem alguns pontos necessários. Então, a presença, a avaliação dos receptores hormonais, receptores de estrogênio e de progesterona, são importantes para fazer essa avaliação do subtipo. A presença ou não do HER2, e aí mais atualmente, essa questão da classificação do HER2 entre 0, 1, 2 e positivo, que era o 3, e o Ki67, que é a taxa de multiplicação. Somando esse conjunto, a gente consegue chegar a um subtipo específico do câncer de mama e propor o melhor tratamento. Se possível, a gente aconselha a realização de um teste genético, uma vez que a gente tem, mais recentemente, a possibilidade de usar ferramentas aí no tratamento e aí saber se a paciente é portadora de mutação de BRCA, traz uma informação a mais e uma possibilidade de tratamento adicional. Perfeito. E essa necessidade de informações iniciais extremamente precisas é a base para o raciocínio clínico e, consequentemente, para a decisão terapêutica. Isso leva a um tema muito importante, que é a interação entre os diversos especialistas, uma proximidade com patologista, radiologista e cirurgião que faz diferença na condução do caso. Em um serviço especializado de câncer, isso já é bem estruturado, mas no dia a dia de um hospital geral, ou até mesmo de uma clínica ou de um consultório, isso pode ser mais complexo. Uhum. Como você sugeriria que isso fosse feito na prática clínica? O que a gente vê mais recentemente é a paciente ter o diagnóstico do câncer de mama somente com o resultado do anatomopatológico. Então, essa imunistoquímica que a gente falou na pergunta anterior
como ela é de suma importância para a definição do tipo do tratamento, do subtipo do câncer, ela, na grande maioria das vezes, o paciente não tem acesso logo em seguida. Então, eu acredito que facilitaria muito, até por uma questão de tempo, para facilitar aí na tomada de decisão do oncologista, que de repente esse resultado da imunistoquímica fosse já solicitado juntamente com o resultado do anátomo-patológico. Isso permitiria que a gente não perdesse tanto tempo nesse processo do paciente voltar em consulta com um oncologista ou mastologista para ele solicitar a pesquisa da imunistoquímica e a gente ter mais um tempo aí de demora para até propor a questão do tratamento. Acho que um outro ponto que também é importante, que às vezes a gente vê sendo desvalorizado, é essa questão dos exames de estadiamento. Não infrequente, pacientes comparecem no consultório já operadas upfront, como primeira estratégia, sem nenhum exame adicional. E aí, quando a gente faz essas solicitações, a gente pode encontrar paciente já num cenário de doença avançada, doença metastática, e infelizmente a estratégia de cirurgia não era a estratégia melhor adotada para aquela paciente. Então, eu acredito que esses pontos aí já ajudariam bastante na nossa prática. Então, aí uma vez bem definido o estadiamento e o subtipo do câncer de mama, nós vamos partir para a indicação do tratamento. E nós vamos começar falando dos tumores luminais. Nesse contexto, quando seria indicada a quimioterapia neoadjuvante? E seria para todos os casos? Como que você define se vai haver benefício nessa abordagem? Certo. Para tumores luminais, a indicação ela não é tão precisa como a gente vê para tumores HER2 e tumores triplo negativos. Então, de uma forma geral, a indicação ela é feita para tumores localmente avançados, pacientes que têm uma lesão muito grande na mama ou que têm um comprometimento axilar importante. Então, de uma forma geral, essas pacientes têm uma indicação mais precisa de neoadjuvância. Acho que o que é interessante a gente pontuar é que cada vez mais a gente tem tentado personalizar essa indicação. Então, uma avaliação melhor na biópsia se esse tumor tem características talvez de mais agressividade, que não seriam tão compatíveis com tumores luminais, que têm um prognóstico melhor. Então, talvez um grau de indiferenciação maior da célula, alguma invasão vascular ou sanguínea, um KMA7 mais alto ou receptores de hormônios que são presentes, que caracterizariam esse tumor como luminal, mas talvez receptores com valores mais baixos, né? Que talvez se assemelhariam mais a tumores de componente mais agressivo como triplo negativos. O que eu acho que é interessante a gente pontuar é essa questão da gente supertratar a paciente, né? Como não existe uma definição exata, igual a gente vê com os outros tumores, se essa estratégia de quimio neoadjuvante não vai mudar o que o mastologista propõe de tratamento cirúrgico, se isso não vai fazer com que a axila da paciente seja poupada num esvaziamento, talvez essa estratégia de neoadjuvância não seja a melhor opção para esse tipo de paciente. Mas isso é algo que deve ser sempre dialogado né, entre o oncologista e o cirurgião, no caso o mastologista. E esse é um ponto muito importante, porque a gente precisa ressaltar que como não tem impacto de sobrevida com a quimioterapia neoadjuvante nos tumores luminais, a indicação tem que ser muito bem pensada. Uhum. E nos tumores não localmente avançados, é importante pensar que esse tratamento pode trazer uma redução na intensidade da cirurgia da mama e da axila. Sim. Além da quimioterapia para os tumores luminais, a hormonioterapia também poderia ser uma indicação? Em quais casos? Bom, de uma forma geral, a hormonioterapia é uma indicação de tratamento para o paciente luminal. Acho que é importante frisar que essa estratégia de utilização da hormonioterapia na neoadjuvância, ela é mais precisa, mais interessante para pacientes na pós-menopausa e não na pré. Existem algumas especificações, talvez, que a gente levasse em consideração na indicação desse tipo de estratégia. Então, para pacientes que a gente diz que não são fit, né? Então, para pacientes mais idosas ou que têm alguma comorbidade que a quimioterapia fosse piorar ali a performance da paciente e não permitir que ela seguisse a continuidade do tratamento com a cirurgia e tudo mais. A estratégia da hormonioterapia, ela tem sua indicação, mas talvez o fato da gente não conseguir mensurar exatamente essa resposta tão rápida, igual a gente consegue com a quimioterapia,
seja um dos motivos da gente não ver isso amplamente ser utilizado na prática. Eu acho que é interessante também contextualizar para a atualidade, a hormonioterapia neoadjuvante tem sido uma estratégia talvez mais utilizada agora por conta da pandemia, uma vez que a paciente não precisa ir ao hospital, né, na periodicidade que a quimioterapia propõe, ela pode tomar o comprimido em casa e aí permitir que essa paciente não seja tão exposta ao ambiente hospitalar e redução do risco dela se contaminar, no caso aí da pandemia da Covid. Perfeito. Vamos falar agora das pacientes com tumores triplo negativos e HER2 positivos. Nesse caso, segue o mesmo raciocínio das luminais ou há particularidades? Bom, tumores HER2 e tumores triplo negativos já tem pelo conceito aí de serem tumores mais agressivos. Então, a indicação de quimioterapia neoadjuvante para doença localmente avançada da mesma forma que é indicado para luminais, mas talvez por uma questão prognóstica, da gente saber que existe uma avaliação pós-cirurgia e uma questão da paciente atingir a resposta patológica completa e isso, né, melhorar o prognóstico da paciente, faz com que a gente tome essa estratégia de neoadjuvância para tumores talvez ainda mais iniciais. Então, eu vejo essa indicação de neoadjuvância para tumores HER2 e triplo negativos muito bem estabelecida exatamente por essa questão prognóstica. Para os tumores HER2 especificamente, Natasha, qual seria o limite para indicar a neoadjuvância com bloqueadores HER2, entre eles o trastuzumab? Para pacientes que não têm comprometimento de axila, os dados que a gente tem na literatura são de tumores a partir de 2 centímetros. Lógico que para pacientes com comprometimento axilar a gente vai indicar para todas elas. Mas existe esse ponto de corte de 2 centímetros para quem não tem comprometimento axilar. Pode ser discutido aí com um mastologista essa questão da neoadjuvância para tumores entre 1 centímetro e 2, mas os dados que a gente tem mais consolidados são mesmo de tumores acima de 2 centímetros. Natasha, tem mais algum ponto que você gostaria de acrescentar? Eu acho que é importante o oncologista saber que a estratégia de neoadjuvância para câncer de mama é uma excelente estratégia de tratamento. Para certos subtipos de câncer, a gente tem essa indicação mais precisa que impacta no prognóstico da paciente e a chance dela ter, né, a cura aí atingida, que é o que todo paciente quer. Mas eu acho que existe, sim, uma questão da gente pontuar sempre esse super tratamento. Então, sempre avaliar com carinho, com precisão, a questão dos tumores luminais, sempre tentar conversar né, ter uma conversa com uma equipe multidisciplinar, se possível, trazer essa decisão compartilhada com a paciente também é importante, a gente vê cada vez mais isso sendo utilizado, mas eu acho que é uma estratégia válida, mas ela precisa ser bem indicada. Acho que a ideia é mais ou menos essa. Então, Natasha, só para a gente deixar muito bem marcada a indicação de neoadjuvância para os tumores HER2 positivos. Então, independe de ser receptor hormonal positivo ou negativo, Certo. E está indicado para as pacientes com axila comprometida, com tumor de qualquer tamanho, ou se a axila for negativa, com tumor maior ou igual a 2 centímetros. Você chegou a comentar aqueles casos especiais de tumores entre 1,5 e 2 centímetros. Quando eu tiver uma paciente nesse perfil, quais são os pontos que eu tenho que prestar atenção para decidir entre fazer uma quimioterapia neoadjuvante ou uma cirurgia inicial? Certo. Então, se o tumor tem entre 1,5 centímetro e 2 e não tem aquela indicação precisa, acho que alguns fatores devem ser considerados. Então, paciente mais jovem, né, que tem aí teria um ganho de sobrevida maior, o fato de talvez a célula ser mais indiferenciada, ser um grau histológico 3, se a lesão ela não tem receptores hormonais positivos, então como a gente classifica, né, um HER2 puro ou um HER2 hiperexpresso, talvez eu consideraria nesses 3 pontos principais uma discussão maior com o mastologista e uma insistência talvez de levar essa paciente para uma estratégia de neoadjuvância. Pensando mais uma vez a retomada em relação ao prognóstico, sabendo que essa paciente tem uma chance de ter uma resposta patológica completa após a cirurgia, eu oferecer essa estratégia de neoadjuvância, eu vou melhorar muito o prognóstico dela. Então, talvez eu pensaria aí em oferecer neoadjuvância nesses casos
quando a gente tem essas lesões entre 1,5 centímetro e 2. Então, seriam esses casos limítrofes que têm esses fatores de maior agressividade. Exato. Né? Um ponto que é importante, que a gente tem que lembrar, que esses tumores T1A, T1B, N0, são tumores que têm um prognóstico extremamente bom. Né? E aí, para esses pacientes, realmente, talvez não valesse a pena a gente, Sim. não vale a pena, Sim. na verdade, a gente fazer e existe quimioterapia até nela. uma estratégia de descalonamento, né, de tratamento para essas pacientes que têm esses tumores mais iniciais. Então, talvez aí de até 1 centímetro, 1,5 centímetro aí limítrofe, eu discutiria com o mastologista, sim, de não fazer neoadjuvância, sabendo do prognóstico excelente que essa paciente tem. Perfeito. E a gente tem que lembrar das altas taxas de resposta patológica completa. Sim. Né? E que quando o clínico decide indicar esse tratamento neoadjuvante, que ele tem que novamente referenciar esse paciente para o mastologista ou para o radiologista para fazer uma marcação nesse Exato. tumor, porque a taxa de resposta patológica completa é alta e pode não se encontrar, não se saber exatamente a localização do tumor durante a cirurgia. Exatamente, com certeza. É válido sempre ter essa troca com o mastologista. Perfeito, doutora Natasha, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que tudo que foi dito aqui foi de grande valia para os profissionais que estão acompanhando o nosso podcast. Quero agradecer novamente aos parceiros Biológicos Brasil nesse projeto, a Bionoves, o Instituto Biomanguinhos Fiocruz e a Samsung Bioapps. E claro, obrigada a você pela sua audiência em mais um episódio do podcast Biológicos Brasil. Até o próximo.